Está no ar mais um programa Gestão do Agronegócio. Hoje teremos a continuação da palestra ministrada pelo Dr. José Renato Chiari durante a Tecnoagro, feira realizada pelo Instituto Federal Goiano, Campos Morrinhos, com o tema Produção de Leite a Pasto. Continue conosco, já já estaremos de volta. Estamos de volta. Continuando com a palestra, Dr. José Renato fala agora sobre a possibilidade de se comparar a pecuária de leite com a agricultura de alta produção. Então, quando eu falo que eu queria testar e checar como seria a eficiência e a parte econômica da produção de leite, eu não estou falando de uma agricultura qualquer. Eu queria comparar com esse nível de agricultura aí. Quer dizer, a produção de tomate, por exemplo, a produção de 100, 110 toneladas por hectare, que é uma produção muito alta, que envolve muitos custos, mas também faturamento alto. Aí, só para representar o milho, isso é uma coisa que eu não consegui, esses números, eu queria pegar esses números outros e não consegui, mas eu não sei que tem muita gente que mexe com produção. Quando a gente fala de produção de milho, né? Quer dizer, nos últimos 10 anos, a produção de milho quase triplicou por hectare, só com o uso de novas tecnologias. E o que nós fizemos no leite? Né? Muito pouco. Aí, nossos concorrentes, quer dizer, nossas vacas têm que concorrer com esses jiricos aí. Plantio direto, plantio sobre a palha, quer dizer, não é brincadeira, o desafio era grande. E como surgiu a ideia do projeto de pastejo irrigado na Fazenda São Caetano? Meu irmão, a família, tem vários pivôs, né? E a gente trabalha basicamente com agricultura de alta tecnologia, e a gente tinha dificuldade de adequar um pivô para a pecuária leiteira. Os pivôs, tamanho do pivô grande, pivô de 50 hectares, 80 hectares. Então isso, quando eu fazia conta de quanto essas vacas tinham que andar, como é que eu tinha que criar uma estrutura, era muito difícil. E aí um problema acabou viabilizando um outro negócio. Então a gente fez um projeto para se colocar na área, 3 pivôs de 50 hectares, conseguimos fazer represa, ter liberação de outorga, né, para poder usar essa água, isso hoje é muito complicado. E quando estava tudo pronto, inclusive negociado o pivô, a gente descobriu que a CELG não ia poder liberar energia para a gente. A gente não tinha, nessa propriedade não tinha energia disponível. Então, foi uma frustração, e aí surgiu a ideia de montar um pequeno pivô que desse para ser trocado com um transformador que já existia, com a energia liberada para uma pequena propriedade. Quando se fez a conta, descobriu que dava para botar um pivô de 20 hectares. Para não comprometer os dois projetos, o projeto inicial, que eram os 3 pivôs maiores, a gente chegou numa área de 17 hectares, sem invadir o projeto do pivô maior. E aí a gente fez a opção de fazer 2 áreas de 17, se fosse necessário, desativaria a segunda área. Qual seria a melhor raça de animais para ser utilizada neste projeto? A minha escola é a vaca holandesa, né? Lá em São Paulo, basicamente, eu trabalhei com gado PO. E aí os cruzamentos com Jersey, os girolando, os busolando, quais seriam os animais que a gente deveria trabalhar? Os animais F1, os animais meio sangue, são os animais que se adaptam muito bem nesse sistema de produção a pasto. São animais muito rústicos, hoje tem potencial de produção muito alto. A gente tem vaca meio sangue, um pico de produção acima de 40 kg a pasto, que é um número maluco. Agora, o grande problema do F1 que a gente encontra é a resposta à ordenha. A gente chama de ordenhabilidade. Então, a gente tem uma porcentagem grande de animais que não trabalha bem com ordenha mecânica
dos F1. Em torno de 10 a 15% dos animais são animais que eu chamo de problemas com a ordenha. Então são animais que não aceitam tirar bezerro, são animais que têm tetas longas, são animais que têm ordenha lenta, principalmente ordenha lenta. Então, a grande máquina aí para a produção de leite a pasto seria o meio sangue. Mas a gente tem um problema de qualidade de ordenha. A gente vem trabalhando com melhoramento genético o tempo todo, tentando buscar isso, mas esses números mudaram muito pouco nesses últimos anos. E a gente tem um problema de velocidade de ordenha animal F1. Os animais estão se comportando muito bem, eles são 5/8, quer dizer, um intermediário entre o meio sangue e o 3/4. A gente tem uma dificuldade muito grande de manter o grau de sangue 5/8 por causa das provas. A gente tem que trabalhar com provas de touro que são relativamente novas e com baixa acurácia. A gente trabalha com provas que hoje em Embrapa está fazendo esse trabalho. Mas trabalha com touros que têm, por exemplo, 20 filhos. Né? Se a gente comparar com a genética do touro holandês, se vai analisar um touro importante, ele tem 10 mil filhos. Então a segurança das provas cai um pouco. Mas, por outro lado, são animais que a gente consegue uma rusticidade bem melhor. Os animais 3/4 já são animais, a grande maioria já sentem um pouco mais calor. A gente vai falar um pouco de conforto térmico, mas a condição de manejar gado a pasto, a gente tem que pensar em vaca aquecer. Vocês aí na vida profissional, vocês vão ouvir muito falar isso de conforto térmico. Então, a gente tem que trabalhar com um animal que suporta mais o calor. E a gente busca esse animal, quer dizer, qual que é o animal perfeito? Um animal que aguenta pasto, que dá uma média de produção dentro desses padrões que a gente falou, de torno de 15 a 20 litros de leite, pasto, mais suplementação e que tem um bom sistema mamário. Pode passar a próxima. Essa é uma vaca 5/8 aí, eu fui infeliz na foto, o cano ali ficou na frente da ordenha, mas existe uma vaca de fácil ordenha, um lucro muito parecido com uma vaca holandesa. Infelizmente, todos os equipamentos de ordenha são projetados para pensando no gado puro, a maioria dos equipamentos são importados, que não são importados a gente copiou, e baseado em tamanho de teta pequena, média, útero bem colado. Então, o sistema de ordenha a gente vai ter que produzir animais com essa qualidade no sistema mamário. E o dimensionamento da área a ser irrigada? Os cálculos iniciais para esse projeto. Então, eu pesquisei, estudei um pouco isso, visitei algumas propriedades, mas os cálculos iniciais, meus eram o seguinte: eu tinha 17 hectares, eu pensei em uma 7 vacas por hectare, não 7 vacas. Então, o projeto eram 119 vacas, uma média de produção de 15 litros. Então, eu teria 1.785 litros dia, com a produção por hectare dia de 105 litros. Essa aí era a minha ideia. E com esses números, eu achava que o projeto seria viável. Tá? Hoje, a gente está trabalhando praticamente essas 7 vacas mais o repasse, mas essa média aí está em torno de 20 litros. Então nós estamos tirando em torno de 140 litros por hectare, que está aproximadamente de 45 a 50 mil litros por hectare ano. Essa é uma produtividade muito alta, muito alta. Então superou as expectativas. E os custos? Lucratividade? Eu tenho uma sala de ordenha pensando em 2 pivôs. Uma coisa que a gente tem que acostumar como técnico, a gente sempre tem que fazer projetos para médio e longo prazo. Né? Então, como eu já tinha quase certeza que eu ia ocupar as 2 áreas, eu ia começar com um pivô, mas a segunda área seria o segundo passo. Eu fiz uma sala de ordenha pensando em 240, 250 vacas, eu fiz uma sala de ordenha já para os outros projetos. Aí é uma visão parcial da sala, ela é uma duplo 6, mas aí está aparecendo só 4 vacas na foto, mas eu fiz um projeto já pensando nas 2 áreas.
Era um gado, aí eu quis levar gado mestiço, né, um gado cruzado. Então a gente tem algumas preocupações com o manejo desse gado, mas hoje isso já está bem equacionado. Isso, para mim, para vocês que estão numa outra fase, vocês vão ter isso já muito claro na cabeça. Mas eu que vim de uma escola mais antiga, minha grande dificuldade foi fazer essa mudança de conceito. Eu quero produção por vaca ou eu quero produção por área? Quero produção por animal ou produção pela área envolvida? Isso parece simples, mas na cabeça da gente que está acostumado a falar em litros de leite por vaca, sempre essa média, é muito difícil fazer essa mudança de conceito. Então aí, como exemplo, essa vaca à esquerda aí, é uma vaca que ganhou um torneio no Paraná, acho que 2 anos atrás. Essa vaca produziu pouco mais que 90 litros por dia durante 3 dias de prova. Acho que foi 91, 92, 93 litros em 3 dias de torneio leitinho. Uma vaca altamente especializada e altamente exigente. E ali do lado não está muito clara a imagem, mas um modo de vaca girolando, produzindo de 18, 20 quilos, né? Só que um volume muito grande de animal por área. Então a gente queria, a gente busca isso, produtividade por área e não produtividade por animal. Qual capim seria escolhido? Nossa escolha foi gramas gercinose, né? Na verdade são gramas. Então, a gente queria, por que grama? A maioria dos capins que a gente estudou, tem uma diferença de produção muito alta de inverno para verão. Então, o verão é uma produção altíssima, tipo Tanzânia, Mombasa, e na parte de fotoperíodo e temperatura mais baixa, uma produção bem menor. Então, eu queria buscar um material que tivesse uma diferença mínima entre verão e inverno, mínima possível. Existe essa diferença bem marcante, mas as gramas têm uma diferença menor. Então, o primeiro pivô, e agora estamos desenvolvendo o segundo, né? O primeiro pivô a gente plantou 50% de pífio, 25% de ostrose e 25% de vaqueira. Vaqueira é uma grama nova de semente, é uma novidade, hoje a gente está bem estudado. E a segunda área agora, a gente está só com ostrose e vaqueira. Eu queria que a maioria das pessoas que visitam lá, a maioria dos técnicos, acha isso muito estranho, já que pífio, nos últimos 10, 15 anos, aí, se vocês pegarem a literatura, de cada 10 trabalhos, 11 com pífio. Não tem nenhum trabalho com post-cross. Mas eu tinha uma experiência anterior com post-cross e agora eu estou fazendo um curso de pastagem do Exalc, eu continuo estudando, e semana passada, ainda conversando com um especialista em grama, foi o primeiro que sinalizou que essa minha observação está correta. O pífio, ele é de uma região mais fria e ele tem um sistema de se preservar. Quando ele sente que vai entrar o inverno, ele acha que ele está na Europa ainda, ou nos Estados Unidos, né, que vai ter frio muito marcante, ele para de crescer e consegue mandar boa parte da reserva dele para o sistema radicular. E o post-cross não faz isso. E na prática, o que a gente percebe? Quando esfria um pouquinho, quando o dia curta, o pífio praticamente para de produzir. Fica verde, bonito, mas com a produção de massa baixa. E o post-cross e o vaqueiro continuam produzindo relativamente bem nos meses agora de abril, maio, junho. Então, o pífio tem uma capacidade de produção muito alta, mas tem suas limitações de inverno. E como plantar grandes áreas com gramas? Bom, o plantio dessas gramas é um dos problemas, né? Aí é o primeiro plantio do primeiro pivô, a gente plantou sulcou, depois a muda, a gente muda, fez sulco e depois compactou com esse rolo. O segundo pivô eu já joguei as mudas, tinha mais mudas, joguei as mudas sobre o solo e incorporei com grade. Sendo uma época de chuva ou de irrigação, funciona bem incorporando com grade. Como manejar esta pastagem?
Então nós temos, vamos falar de um pivô, né? O segundo vai ser a mesma coisa, a gente tem um pivô de 17 hectares, são 33 piquetes, então eu faço conta de meio hectare por piquete. A ideia inicial era gastar um piquete por dia, ter um ciclo de 33 dias. Na prática, hoje a gente trabalha com 2 piquetes por dia. A vaca está sempre trocando de piquete. Ela pasta de manhã um piquete e à tarde outro. A vaca sempre está comendo conta. Isso ajuda muito em termos de produção. Então a gente tem um ciclo médio aí de retorno de 16 dias. No pico do verão, a gente chega por mais lotes e fazer ciclo de 8 dias, por incrível que pareça. Mas é um retorno realmente muito rápido. O outro da cerca elétrica. No começo desse manejo, eu achei que eu ia ter que passar herbicida para o capim não pegar na cerca elétrica, mas a vaca adora comer debaixo da cerca. E isso hoje está sendo um problema para mim. Eu só tenho problema de invasora embaixo dessa cerca. As vacas mantêm embaixo do ficarame muito baixo. Esses dias o pessoal que foi lá me convidar para a palestra, eu fizeram oportunidade e eu passei esse problema para eles. Vocês me ajudam a resolver. Então, normalmente a gente trabalha com lotes de 80, 90 animais com uma fatia dessa de meio hectare. Então é muita vaca por área. Mais um apoio cultural, mas é rapidinho, já estaremos de volta. Estamos de volta. Dr. José Renato, qual é o melhor método de avaliar a produtividade, produção por vaca ou por área? Nesse sistema de produção a pasto, eu acho que qualquer sistema de produção é mais interessante a área produção por área. Produção por área. Porque aí fica mais fácil a gente ver o quanto a gente está utilizando o que é mais caro do sistema, que é o solo, que é a terra. Então, chegar e falar assim, o fulano de tal produz 600 litros de leite. Aí o outro fazendeiro do lado produz 300. Então o de 600 é muito melhor que o de 300. Não, mas o de 600 litros tem uma fazenda de 100 alqueires. E o do lado que está produzindo 300 tem uma chácara de 5 alqueires. Quem está indo melhor? Então, eu acho que esse conceito é que a gente tem que dar o start, É produtividade por área. E talvez lucro por área. E a terra, hoje já é muito valorizada, vai ser cada vez mais. Então a gente tem que utilizar o recurso da melhor maneira possível. Então a gente tem que medir a nossa produção por área. E eu acho que vai ser cobrado isso pela sociedade, tanto o uso do solo como o uso da água. A gente vai ter que dar a resposta para a sociedade, que a gente está usando aquilo de uma maneira mais eficiente possível. Como devemos encarar a pecuária leiteira em relação a outras atividades do agronegócio? Essa é outra mudança de conceitos. A gente tem que analisar, ver a nossa área de pasto como nossa área agrícola. Então, se faz análise de solo todo ano. No começo eu fazia a cada 6 meses, agora estão fazendo anual. A gente tem uma conta de quantas unidades animal a gente vai pôr por hectare. Baseado nisso, a gente tem tabelas hoje para saber qual é a adequação que a gente tem que fazer. A gente tem usado muito esse programa, que é um programa da faculdade da FASU, em cima de balanço de massa. Então, é assim, quanto você quer que o capim produza, Eu tenho tantos animais, eu preciso desse volume de capim. Então, quanto de comida eu tenho que pôr, quanto de adubação que eu tenho que fazer nessa área. Quando eu mostrei esse programa em agrônomo e mexo com milho, batata, coisa que vai muito adubo. Quando eu mostrei as primeiras adubações que eu teria que fazer nessa área de pasto, ele quase me deserdou. Você é louco, A gente fazendo cobertura em milho, jogando
150, 200 quilos de N, né, numa cobertura de milho, e eu falando jogar 500, 600 quilos de N no pasto. Né? Isso é uma coisa que tem que mudar esse conceito. Ele não é um pasto, é a minha cultura. Eu tenho que tratar aqui o mesmo caminho que se cuida do pé de milho e do pé de soja. Né? Se a gente quiser comparar a agricultura com pecuária de leite, pecuária de corte, a gente tem que trabalhar com a mesma tecnologia. Senão não é justo. Né? O pior área da fazenda é para lançar área de leite. Mas lá não joga calcário, lá não joga adubo, aí a coisa não funciona. E adubação? Vocês observarem, por exemplo, o potássio, o fósforo, que seria terceira e quarta coluna, a gente já está conseguindo melhorar demais esse solo, porque toda a matéria orgânica do sistema fica lá. Né? Então o solo tende a melhorar. A gente não extrai o solo antes, né? As fezes voltam, né? Todas as fezes produzidas pelas vacas voltam no sistema. Tá? Além da adubação, né? Pois só o sistema de reciclagem, essa foi a adubação do primeiro pivô, a recomendação da adubação. Então aquela faixa azul é a recomendação de adubação de 2011. Então olha lá, 500 kg de N, baseado naquela análise de massa lá com os animais de labor. É 500 kg de N, não é 500 kg de ureia, não. A ureia está com 45%, né, dessa ureia comercial, então seria mais de 20 kg de ureia no ano. O plantador de milho, isso eu já vi alguns trabalhos do pessoal da Exalta, com outras variedades de capim, que os caras conseguiram um aumento de produtividade em torno de até 750 kg por ano, em alguns capins, que é uma loucura. Só que quando você passa dos 700 kg, vai indo para 800, a produtividade aumenta, mas o custo já começa a ficar apertado. Mas é muita dúvida. No nosso caso aí, a gente está trabalhando sobre irrigação. Tá? Vocês vão ver aí para frente, eu tenho levantamento da chuva aqui da região. A gente trabalha aqui, tenta trabalhar os 12 meses, né, a pasto, mas eu tenho alguns clientes trabalhando 6 meses a pasto e 6 meses no coxo, com números muito interessantes. Tem um cara em Pameri, ele está trabalhando aqui, a gente falou em 130, 140 litros por hectare, o cara em Pameri trabalhando com 180 litros por hectare dia durante 6 meses. Que é uma produção altíssima. Normalmente, a gente tinha um sistema que ajudava a gente, esse ano nem está ligado, que era o sistema IRRIGA, que era o pessoal que controla toda a parte de temperatura, umidade, velocidade do vento e tal, ver como que a terra está perdendo de água, né, e informava para a gente quanto a gente tinha que irrigar. E, normalmente, a gente trabalha no período da seca com irrigação uma vez por semana. Então a gente muda porque o pivô uma vez por semana. Então uma vez por semana a gente irriga a área. Tá? E a adubação nitrogenada a gente divide da melhor forma possível. Tá? Mas a gente divide aquela adubação nitrogenada que a gente falou normalmente em 10 meses. E a irrigação? Da lâmina d'água do pivô, ali na coluna da esquerda é a velocidade, né? E a lâmina que esse pivô especificamente joga é o número de horas que ele leva. Então, normalmente, na época da seca, a gente trabalha com aquela velocidade 30 lá. Então, normalmente a gente joga em torno de 18 milímetros por semana na época de seca. Às vezes tem que aumentar isso. E normalmente a gente leva, naquele caso, aquele equipamento, 24 horas para fazer uma volta completa do pivô. Não sei se vocês, o pessoal que mexe aí, o Thiago, para ele isso é de casa. Para vocês, eu não sei se isso é tão simples, né? Mas esses equipamentos de irrigação, ele tem uma velocidade de 1% a 100%. Né? Então, aquela tabela ali, a 100%, ele joga uma lâmina de água só de 5 milímetros e leva 7 horas e 30. Normalmente, a gente está usando aquela lâmina seca aí, lâmina de 30 de velocidade com 18 milímetros. E o conforto para os animais nesse sistema? E é normal, no sistema de pasto, você ter árvore, né, ter áreas de descanso com árvore. Normalmente essas árvores são no meio do pasto,
isso é o ideal em termos de sombra para vaca, mas no pivô não tem como ter árvore, certo? Não posso ter árvore no pivô, senão não vai rodar. E a outra coisa é que quando eu crio sombras fora do pivô, eu estou tirando minha matéria orgânica do sistema e jogando para uma área fora do sistema. Isso eu não quero. Eu quero que toda a minha matéria orgânica fique dentro do sistema. Né? Aquela análise de solo que eu mostrei. A gente quer que todo o material não seja perdido. Bom, então desses problemas de conforto, e a gente resolveu alguns. Então, esses são os problemas que a gente já conseguiu equacionar lá no parcialmente ou totalmente. Então, quanto à formação de barreira e corredor, então a gente tem três corredores. Então, se vocês imaginarem um círculo, né, que é o pivô, a gente tem um corredor central, indo da extremidade até no centro, e dois laterais, do lado direito e do lado esquerdo. E a gente tenta fazer esses corredores no lugar que tem um certo grau de inclinação, para não parar barro, não parar água. A gente tem sombras móveis, isso é uma coisa que a gente está brincando com elas, tentando adaptar, vocês vão ver aí. Os nossos bebedouros, no início do projeto, eram no centro do pivô, tá? E a gente começou a ter problema de barro no centro do pivô e problema de pastejo, mas a gente tinha os animais pastejando muito a ponta da pizza do pivô e pouco o início do piquete, tá? Então a gente teve que mudar esses bebedouros, botar esses bebedouros na área central do pivô, na área no meio da área. A gente tem aspersores refrigerando as vacas debaixo do pivô e na sala de espera. Tá? E o tamanho da área, o próprio projeto já me acertou. Quando a gente não teve energia, pôs um pivô pequeno, 17 hectares, uma área que dá para as vacas caminharem bem. Aí é uma amostra de um bebedouro e de uma sombra. Então, da esquerda aí, os bebedouros, não sei se vai ter uma imagem melhor, mas esses bebedouros têm roda, tá? Eles não são fixos. Então, eu nunca vou ter problema de barro no bebedouro. O bebedouro toda hora muda de lugar. Tá? Na verdade, todo dia. Eu falei que as vacas mudam de pasto 2 vezes por dia, os bebedouros também mudam 2 vezes por dia. E a foto do lado direito aí é uma sombra nova. É um sombrito com roda. Tá? Infelizmente, isso é uma estrutura cara e precisa ser muito grande para esse volume de gado. Mas a gente fala em 4 metros de sombra por vaca. Aí a gente trabalha com 2 metros, 2,5 metros, mas tem auxiliado muito. Como são divididos os piquetes? É uma grande pizza, ok? No início do projeto, os animais bebiam água lá naquela bolinha do centro, certo? O que acontecia? Formava muito barro ali e os animais pastejavam, né, muito mais a ponta da pizza do que a parte externa, porque eles queriam ficar próximo da água. Então eu tinha um pastejo muito irregular. O que a gente fez? A gente criou uma área de bebedouros no meio da área, né, no meio da distância entre o centro e a periferia do pivô. Aí no caso esse pivô tem mais ou menos 240 metros de raio, esse bebedouro está com 100 metros da lateral e 140 do centro. Isso é exatamente metade da área a ser pastejada. Por isso a gente resolveu o problema de barro e de manejo de pasto, pastagem. E quanto à exposição dos animais ao calor excessivo? Praticamente no meio do dia, essas vacas estão sendo molhadas, por isso que elas estão a maioria debaixo do pivô, né? E tem alguns animais fora deitados, né? A literatura fala que pastejo no meio-dia é praticamente zero. A literatura fala muito isso. O pastejo da vaca aqui na nossa região, né, seria pastejo com pico voltado para o crepúsculo. Então a vaca pastaria mais no começo, no amanhecer e no anoitecer. Mas a gente tem visto que isso acontece basicamente porque a vaca aquece, né? Então se a vaca está quente, se ela não está confortável, ela não vai pastar.
Talvez ela nem consiga passar, né? Porque ela está aquecida e um dos mecanismos dela perder calor é aumentar a ventilação, né? Aumentar a respiração, e isso vai atrapalhar tanto a mastigação como a ruminação. Então, uma vaca aquecida vai pastar só nos períodos mais frescos do dia. A gente viu que com esse sistema de refrigeração a gente tem pastejo bem importante em outras horas do dia. Isso aí seria a refrigeração na sala de espera. Então, o grupo de animais está sendo refrigerado com água também na sala de espera, antes de entrar na ordenha. E a reprodução desses animais? Como a gente tem a facilidade do laboratório, a gente trabalha dentro do laboratório, e a gente tem essa pesquisa de que animal fazer, que tipo de animal fazer, a gente praticamente trabalha com todas as vacas como receptoras. Então, a gente trabalha praticamente com 4, 5% de inseminação, e o resto dos animais são embrionados. Então a gente está sempre tendo um ganho genético, tentando fazer sempre o melhor para esses animais. Tá? A gente criou uma estrutura, as vacas são arraçoadas, né, depois da ordenha, nessa sala de arraçoamento, elas são presas com canzil, e no dia de mexer com a reprodução, a gente abaixa uma estrutura atrás e vira um grande brete. Então a gente fecha, na verdade, 12 vacas cada lado, são 24 vacas para a gente fazer a parte de reprodução. No próximo bloco, vamos falar de nutrição, cigarrinha e os desafios a vencer. Não saia daí, é rapidinho, tá ok? Estamos de volta, agora para falar de nutrição. Dr. José Renato, e a nutrição dos animais neste sistema? A gente tem uma assistência da Nutron, a parte de núcleos, tá? E eles têm uma equipe que trabalha analisando a parte de pastagem, a parte de alimento. Tá? A gente faz uma avaliação econômica, isso o tempo todo. Toda a nossa nutrição é baseada principalmente na análise da forragem. Essa é uma diferença muito grande em produzir leite a pasto e produzir leite com silagem, confinado. Quando você produz leite com silagem, você faz uma análise do seu silo e aquela análise vale para o ano todo. Quando a gente faz uma análise aqui da pastagem, ele vai variar de acordo com a nossa adubação. Então a gente tem que fazer, às vezes, análises, 3, 4 análises de qualidade de forragem por ano. Tá? Uma das coisas... Não, eu comento essa variação pela adubação. Então, conforme a análise da forragem, a gente ajusta essa dieta, tá? A gente faz 2 ordenhas, então pós-ordenha recebe o concentrado, são 2 concentrados por dia, tá? E essa aí é uma imagem da frente da sala de alimentação. Essas vacas são identificadas aquela segunda vaca lá depois da vermelha está com uma peça verde, não sei se talvez isso é uma marca de quantidade de ração. Hoje a gente tem trabalhado muito com cordas de diferentes cores no pescoço para determinar a quantidade de ração de acordo com a produção de leite. Uma coisa que eu queria chamar essa atenção é essa proteína, né? Então a gente tem uma análise do capim de 14 a 26% de proteína. 26% de proteína para capim, vocês vão ver que isso é loucura. Normalmente a alfafa não dá esse nível. Então o que está acontecendo? Porque às vezes a gente faz essa adubação nitrogenada, que eu falei de ureia, esse capim sobe demais a proteína, né? Então na verdade ele tem nitrogênio na folha, não é nem proteína verdadeira, mas a análise do laboratório é baseada em quantidade de nitrogênio. Pega a quantidade de nitrogênio que tem na forragem e multiplica por 6,25. Vocês vão estudar isso. E então, na prática, o que acontece? Quando eu tenho uma forragem acima de 20 de proteína, minha ração eu tenho que tirar praticamente toda a proteína da minha ração. Minha ração passa a ser basicamente energética. E qual que é a importância disso? A importância disso é que o maior custo da ração é a proteína, né? Então é o farelo de soja, no caso, né? Então tem boa parte do ano lá, que hoje nossa ração está com 7% de farelo de soja.
a ração do gado do confinamento é com 35% de fraude. Então, a gente tem que trabalhar com análise muito frequente. Quais são os desafios a se vencer? Um dos problemas é o manejo do pasto. O que acontece? O pasto produz muito dependendo do clima. Então, muita chuva, muito calor, muita produção. Muito sol, muita produção. Aí, esse ano nós tivemos, acho que foi em dezembro, não, foi em janeiro. Em janeiro a gente teve praticamente 10 dias nublado direto. Então, quer dizer, janeiro era um mês de alta produção de forragem, calor e úmido. Aí ficou praticamente 20 dias, sei lá quantos dias, sem o sol ao ar da graça. A produção de capim caiu assustadoramente. Tinha umidade, tinha temperatura, mas não tinha luz. Sem luz, sem fotossíntese, sem capim. Então a gente depende também muito da natureza. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. Né? E a gente não tem um controle total como a gente teria debaixo de uma cobertura possível. Né? A gente sofre interferência do ambiente. Tá? Um outro problema que a gente tem é esse fornecimento concentrado. Como a gente só fornece concentrado pós a ordenha, e a gente faz 2 ordenhas, a gente tem a oportunidade de tratar essas vacas 2 vezes ao dia. Certo? Então, no começo eu citei, existe meio sangue que para e chega a dar pico de mais de 40 quilos. Agora, se a gente for fazer uma conta nutricional, uma vaca dessa de 40 quilos pastando, ela teria que comer 12 quilos de concentrado, vezes 13 quilos de concentrado, depende da... Para a gente fazer essa vaca comer por 12 quilos, 2 vezes 6 quilos de ração farelada, uma única vez, na saída da ordenha, é muito complicado. Primeiro porque haja saliva, né, para engolir 6 quilos de concentrado seco, né? Não, mas vamos olhar esse concentrado. Mas vocês imaginam uma vaca comendo 6 quilos de concentrado puro, o que vai acontecer nessa flora ruminal? Esse monte de carboidrato, esse monte de nutrientes chegar no rumen. Se vira o rumen é uma câmara de fermentação, né? Então, quando você dá esses grandes picos de concentrado, a gente tem muito problema ligado a pH, realmente a função ideal de rumen. Então, é complicado trabalhar com 2 tratos com vacas de alta produção. Então, o que acontece na prática é que as vacas de mais leite acabam sendo prejudicadas. Elas vão ter que comer menos ração e rapidamente elas vão ter que diminuir o leite. Então, é muito difícil manter uma vaca de 40, 50 quilos a nível de pasto, não por causa do pasto, e sim por causa do meu manejo, que é racionamento. Ok? Hoje tem muito trabalho em cima de leveduras, de promotores de crescimento, tentando estabilizar esse rumen e dar a melhor condição desse rumen trabalhar. Mas é praticamente impossível, né? Impossível hoje, né? Amanhã pode não ser. A vaca manter um pH de rumen estável com esse volume de concentrado de uma única vez. Os outros desafios nossos estão relacionados ao inverno. Se é que a gente pode chamar a nossa região que a gente tem um inverno, né? Que nossas temperaturas não chegam a cair tanto, mas algumas coisas acontecem e a natureza percebe isso. Então eu falei no começo do PIFT. O PIFT percebe bem a sinalização da redução de fotoperíodo e redução de temperatura. Então a gente tem uma redução de luz, a gente tem uma redução de temperatura, alguns capins, algumas gramas soltam semente, né? Semente não, floração seria mais correto. Por causa do PIFT, ele tenta fazer reserva mais a nível de raiz, que diminui a produção dele, certo? E outra coisa que acontece muito no inverno é que suspende, praticamente a gente para de ter os besouros. Aqueles besouros a gente chama de rola bosta.
Isso parece brincadeira, mas acho que são os funcionários mais eficientes do sistema, são os rola-bosta. São muito eficientes e ajudam demais a gente na incorporação da matéria orgânica. No verão, os besouros incorporam muito rápido, a gente perde pouca área de pastagem. No inverno, apesar do ciclo ser mais longo, as fezes ficam praticamente todas em cima do capim e a gente perde grande área de pastagem por causa das fezes. A cigarrinha atrapalha? Esse ano a gente teve uma infestação de cigarrinha muito grande. E só para vocês terem imaginar o estrago que foi isso para a gente estava com 200 animais em produção e estava com 100 animais no repasse. A gente estava com 300 animais em 30 hectares, que é o que estava sendo utilizado, está sendo utilizado até hoje, 30 hectares. Eu tirei o repasse para zero, eu fiquei só com as 200 vacas. Eu diminuí minha capacidade praticamente 1/3 de produção. E ainda eu estava em dúvida se tinha que passar veneno ou não. Achei que aquilo ia se resolver. Eu quase tive que tratar a vaca no verão. E aí vamos passar veneno e aí a coisa funcionou. Uma das preocupações nossas era produtos que matassem os besouros, os rola-bosta aí. Mas tivemos que aplicar defensivo. O Gestão do Agronegócio vai ficando por aqui, mas na próxima terça-feira temos um novo encontro. Tenha uma ótima semana e um grande abraço a todos.